O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, considerou impertinente e rejeitou o pedido de anulação da delação de Mauro Cid, mas autorizou a realização de acariações entre o general Braga Neto e o tenente-coronel. Ele também pediu a acariação entre o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O ministro do STF analisou as solicitações das defesas dos investigados na suposta trama e considerou como irrelevantes, impertinentes ou protelatórios os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para ter maior prazo de análise desses materiais da investigação da Polícia Federal. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, Supremo Tribunal Federal autorizando a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, mas vetando o cancelamento da delação. Dávila. Caniato, é evidente que o ministro Moraes não vai permitir o cancelamento da delação de Mauro Cid. Afinal de contas, toda a peça de acusação dos inquéritos da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, está embasado justamente nesta delação premiada de Mauro Cid. Então, se amanhã você dispensar as declarações de Mauro Cid, bom, o processo não tem nem pé nem cabeça, porque toda a peça de acusação está embasada nisso, o que por si só já é um absurdo, porque isto não significa, você precisa ter prova, precisa mostrar as provas. Segundo, que há enormes inconsistências nos depoimentos de Mauro Cid, que acabou fazendo vários depoimentos com os fatos. E então, pelo menos foi o que aconteceu na última audiência, o general Braga Neto disse várias vezes que Mauro Cid estava faltando com a verdade. Então, o que Moraes está autorizando agora é uma cariação para ver quem é que pode apresentar provas e quem é que está faltando com a verdade. O que não dá é para manter duas versões completamente contraditórias em pontos essenciais, como disse o general Braga Neto e como disse Mauro Cid. Então, essa acariação, ela é fundamental. Agora, descartar a acariação significa descartar toda a peça de acusação da Procuradoria-Geral da República. Então, ao meu ver, o ministro deu uma vitória parcial no sentido que vai permitir a cariação, e isso vai deixar claro quem é que tem prova para respaldar o seu depoimento, e isso vai poder mudar, de certa forma, alguns depoimentos e, portanto, a condução da investigação. Mas certamente não vai anular a investigação baseada no depoimento de Mauro Cid. Pois é importante lembrar na nossa audiência que áudios de supostas conversas com Mauro Cid no Instagram, mas utilizando a conta da esposa, foram divulgados, né? E aí, naturalmente, esse pedido de anulação acaba se baseando também nesse conteúdo que foi compartilhado. Você, Mota, a manifestação do Supremo Tribunal Federal autorizando uma acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, os dois frente a frente no Supremo, um questionando o outro a respeito dessas informações. O que dizer a respeito disso, Caniato? Eu gostaria de ver a cariação entre grandes chefes de facção, traficantes de drogas, pessoas que cometeram crimes hediondos que nunca são, 92% dos homicídios no Brasil nunca são resolvidos. E o brasileiro que sempre viveu com medo do crime, com medo dos bandidos, agora precisa ter medo do Estado, porque a gente nunca sabe quando vai cometer um crime no Brasil de agora, né? Os crimes são definidos à medida que a história avança. Você pode cometer um crime quando divulga dados que são públicos, mas você divulgou com um tom irônico. Crime, paga a indenização. Você comete um crime quando você reproduz uma frase que originalmente foi dita por uma alta autoridade, mas você reproduziu de uma forma que não é permitida. Você comete crime quando você faz um comentário, uma conversa com amigos na mesa de um bar, ou num grupo de WhatsApp privado você coloca um emoji. Então eu não tenho condições de comentar
uma acariação entre um oficial do Exército, um oficial general, um ex-ministro da Justiça. Eu acho que a acariação que o Brasil gostaria de ver é outra. Pois é, e aí as pessoas se perguntam, Beraldo, a depender do que for destacado numa acariação como essa, a depender da percepção daquele que estiver avaliando a tal acariação, pode acontecer o quê? Segundo o Dávila, é pouquíssimo provável que o processo seja anulado ou que a delação seja cancelada, porque isso inviabilizaria totalmente aquela tese defendida pela PGR, né? Pois é, Canhato, eu realmente não vejo caminho pelo qual a delação, ou pelo menos todas as partes da delação que serviram de base para a denúncia, sabendo-se que essa denúncia foi abraçada, foi defendida de uma forma muito evidente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, eu não vejo hipótese dessa delação cair, ser anulada. Mas, Canhato, olhando para esse circo que se formou, olhando a situação de um delator que já delatou, já se colocou numa posição de ter traído a confiança daqueles com os quais ele convivia, em razão do cargo, tinha acesso ali privilegiado a tudo que acontecia dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do presidente da República, e, para se livrar, para sair da cadeia, resolveu contar uma história. Enfim, verdade ou não, foi a história que ele contou. Mas aí a gente descobre também que esse delator, ele usa o Instagram com um perfil aparentemente fake para mandar mensagem para um advogado. E aí, para comprovar que era ele, tira uma foto, manda uma foto dele. Então, assim, é uma situação que beira o ridículo. E olhando para a corte, para o julgamento, Canhato, vendo essa cena toda, me parece que o ministro deve estar pensando, né, aquela história do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, que diria: a minha vingança será maligna. Eu acho que o que vai acontecer é que não apenas os acusados serão presos, como o próprio delator vai em cana, e os benefícios que ele supostamente auferiu com a sua delação não serão suficientes para que ele seja condenado por alguma outra acusação, sabe-se lá qual será, mas deixo aqui o meu palpite. Acho que todos serão condenados, como já está escrito ali no roteiro. E agora, mais um também será condenado, que será Mauro Cid. Pois é, inclusive nesses áudios que foram divulgados, Mauro Cid diz que ele teria sido a pessoa que mais perdeu. Até vou trazer o trecho para as pessoas que não estão acompanhando diariamente esse caso. Eu vou abrir aspas, tá? Para a fala atribuída a Mauro Cid. Ele disse o seguinte: o Braga Neto 4 estrelas chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou ao topo, reserva. Presidente ganhou milhões aí em Pix, chegou ao topo. Tudo bem, todo mundo no mesmo barco. E quem se ferrou? Estou sendo educado aqui, tá? E quem se ferrou? Quem perdeu tudo? Fui eu. Fecho aspas, essa a manifestação, a fala atribuída a Mauro Cid. Enfim, há outras também manifestações, viu, Dávila? Áudios que teriam sido trocados por aquela parte de mensagens do Instagram, mas não numa conta dele, né? Uma conta que seria da esposa de Mauro Cid. E aí, obviamente que defesas de réus acabam se apegando a esse tipo de conteúdo para questionar a delação premiada, porque em tese, quem fecha uma delação não pode tratar das questões que foram discutidas e apresentadas na delação com outros, né? Com terceiros, né, Dávila? É isso mesmo, Canhato. Em tese, muitas regras não são observadas do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Este é o grande problema deste caso.